O jejum é muito importante para a vida cristã, para o crente e o cristão que jejua. Ele tem um boost de energia espiritual na sua vida para conseguir vencer as batalhas que se levantam. Porém, o jejum ele não deve ser usado de forma indiscriminada a qualquer hora. O jejum ele tem que ser usado em situações específicas, como nós vemos em vários exemplos da Bíblia. Mas que situações são essas? Eu vou falar aqui sobre algumas situações onde você pode utilizar o jejum. Bom, a primeira situação é quando você está diante de um grande desafio. A gente pode usar como exemplo o caso de Salomão. Salomão era um homem muito jovem, muito novo, inexperiente e tinha perdido seu pai Davi, que era o seu porto seguro, e agora ele deveria guiar o povo de Israel. Ele era o rei de Israel. Então ele sentiu a pressão e nesse momento de grande desafio ele recorreu ao Senhor e ofereceu cerca de 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios ao Senhor. Já como hoje em dia nós não oferecemos holocaustos nem sacrifícios como antigamente no Antigo Testamento, nós podemos substituir isso daí pelo jejum. Fazer uma campanha de jejum diante de um momento de grande desafio da sua vida, sei lá, você está prestes a casar, ou você está prestes a se mudar para outro país, vai entrar numa faculdade e você está com medo dos desafios, está meio apreensivo, ansioso, faça uma campanha de jejum aí para que Deus lhe fortaleça, para que Deus lhe dê força e você consiga passar por isso aí de maneira, digamos assim, mais fácil. Já a segunda situação aqui que eu queria usar como exemplo é o caso de Esther. Quando ela precisou fazer um jejum para tomar uma grande decisão. Aqui já vai o segundo momento em que você pode utilizar o jejum, quando você for tomar uma grande decisão. Esther precisava entrar diante da presença do rei Assuero, porém isso era muito arriscado, porque quando você entrava diante da presença do rei peça sem a sua permissão, sem ele ter lhe chamado, isso poderia comprometer até a sua vida. E ela pediu que não somente o seu parente Mardoqueu jejuasse, como ela também jejuou nesse sentido. E tudo foi bem. Ela conseguiu ir lá, ela falou com o rei Assuero, convidou ele para um banquete junto com Naamã ou Amã, e o resto da história todo mundo já conhece. Outra ocasião que você pode usar o jejum é no momento de preparação. E esse exemplo eu acho que é o exemplo mais famoso da Bíblia, que é o caso de Jesus. Jesus estava se preparando para cumprir o seu ministério. E no momento ali que ele estava no deserto, inclusive, ele foi tentado por Satanás. E aí a gente já viu o jejum surtindo efeito. Quando você jejua, você fica mais forte espiritualmente e você consegue vencer as batalhas que Satanás levanta contra a sua vida, as tentações que ele faz com que você passe. Então, use o jejum no momento de grande preparação. Quando você for pregar num congresso, lá você é um pregador, ou você é um cantor e vai se apresentar para uma grande multidão, para pessoas que estão sedentas de Jesus, use o jejum para que Deus lhe fortaleça e para que você consiga vencer as batalhas que Satanás se levantar, para que você não consiga passar por isso. A gente sabe que o jejum é uma ferramenta muito forte para vencer os dados que Satanás lança contra as nossas vidas. Outra situação aqui que você pode usar o jejum também é fazer um pedido ao Senhor, um pedido específico ao Senhor, como fez Davi. Davi, a partir daquele momento ali que ele caiu em pecado com Batseba, o Senhor já tinha declarado a sua sentença, que ele iria passar cerca de 25 anos da sua vida aí, que a espada não iria se apartar da sua casa. Porém, Davi entrou em jejum e oração porque ele queria que o Senhor mantesse o seu filho que ele teve com Batseba vivo. E o Senhor já tinha declarado que o filho também iria morrer. E ele jejuou, ele orou, ele se consagrou, ele se derramou e se humilhou diante da presença do Senhor. Ele fez de tudo, porém a decisão já havia sido tomada e o que tinha que ser feito foi feito. E a partir do momento que ele recebeu o não de Deus, ele se levantou e disse: tá bom, não posso fazer mais nada. Inclusive os seus servos acabaram questionando ele: mas por que, Senhor, o Senhor fez isso? Enquanto havia esperança de o menino ficar vivo,
o Senhor estava aí jejuando, porém aconteceu de o contrário, você parou de jejuar. Aí ele disse: olha, eu jejuei, busquei, mas o Senhor não quis que fosse assim, então não posso fazer mais nada. Aí a gente tem um ensinamento do rei Davi: quando você pede algo ao Senhor e faz o jejum nessa direção, você tem que estar pronto para a resposta do Senhor, se sim ou não. Outra situação aqui que você pode utilizar o jejum é aquele jejum de Daniel. Quando você estiver enfrentando uma batalha espiritual, porque o crente que tem discernimento espiritual, ele vai saber quando está passando, quando está enfrentando uma batalha espiritual na sua vida. E foi o que Daniel fez. Daniel jejuou durante 21 dias, se não me engano, e ele teve resposta de Deus. Inclusive o anjo Gabriel diz a ele que já haveria de ter tido essa resposta antes, porém havia alguém que estava atrapalhando ele fazer o chamado, cumprir o chamado de Deus. E eu queria usar aqui uma situação onde o jejum foi feito de forma errada, de forma insensata, equivocada, que foi quando Saul fez um jejum para poder derrotar os filisteus. Ele disse que ninguém comeria, ninguém beberia enquanto ele não derrotasse os filisteus. E isso comprometeu a integridade física dos seus soldados, porque soldados eram homens fortes, grandes, que precisavam se alimentar, precisavam estar bem fisicamente para conseguir lutar. E isso quase que deu a derrota ao povo de Israel. Inclusive, quase fez com que o próprio filho de Saul perdesse a vida, porque o que ele fez? Ele disse que quem ousasse comer, ousasse fazer alguma coisa, iria perder a vida. Porém, ali, isso acabou não acontecendo porque o próprio exército dele acabou intercedendo pelo seu filho. Então, é isso aí, pessoal. O jejum, ele é uma arma espiritual muito necessária para o cristão, porém tem que ser usada de maneira sábia e adequada, porque senão ele não vai servir de nada.